Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos rituais mais misteriosos da maçonaria. É uma história que, olha só que interessante, começa com um ato de pura sobrevivência e acaba se transformando num guia moral super profundo. Uma jornada fascinante que está prestes a começar. Essa citação, né, é bem forte. Ela vem direto da cerimônia do terceiro grau maçônico. Fala de um momento de um simbolismo enorme. Mas o que pouca gente sabe, e é aí que a coisa fica boa, é que por trás dessas palavras tem uma história muito mais antiga e, francamente, surpreendente. Então fica a pergunta, né? De onde é que vêm esses tais 5 pontos? Olha, a resposta vai levar a gente numa verdadeira viagem no tempo, para mostrar como as tradições, elas mudam, elas se transformam. Então, bora começar essa investigação. Ok, para a gente entender de onde veio tudo isso, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que esse ritual significa hoje. Ele é tipo um pilar da experiência maçônica, sabe? Um momento super crucial na jornada de um membro. Só que a verdade é que nem sempre foi assim. Longe disso. Hoje em dia, os 5 pontos são, sem dúvida, o clímax da jornada de um mestre maçom. Um símbolo poderoso de renascimento, de fraternidade. Mas, e aqui está o pulo do gato, todo esse significado, todo esse simbolismo, ele veio muito, mas muito tempo depois que o ritual em si foi criado. Certo, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar no tempo. E já vou avisando, a história dos 5 pontos não é nada, mas nada mesmo do que se espera. Ela é cheia de reviravoltas, de mudanças, de surpresas. Olha só essa cronologia. Tem uma coisa aqui que salta aos olhos. A primeira referência que a gente tem é de 1696. Isso é bem antes da maçonaria se organizar do jeito que a gente conhece hoje. E o mais chocante de tudo, a primeira versão que foi descrita em detalhes não tinha 5 pontos. Tinha 6. 6 pontos. Pensa só, a mudança aconteceu em míseros 7 anos. É impressionante. A versão de 1723 era bem mais íntima, mais pessoal, sabe? Já a de 1730, que é a que acabou virando padrão, mudou completamente os pontos e ainda reduziu o número para 5. Por quê, né? Aí entra em cena esse livro aqui, Masonry Dissected, de um cara chamado Samuel Pritchard. E ele foi um divisor de águas. Basicamente, era um livro que expunha os segredos maçônicos da época. E foi ali, nessas páginas, que pela primeiríssima vez os 5 pontos foram conectados com a famosa lenda de Hiram Abiff, o lendário arquiteto do Templo de Salomão. E aqui está o X da questão, o ponto crucial de tudo. Se o ritual já existia décadas antes de ser ligado à lenda, qual era o propósito original dele? Se não era sobre simbolizar a ressurreição do Hiram Abiff, então era sobre o quê? E é essa pergunta que nos leva a uma teoria simplesmente fascinante. Vamos mudar de perspectiva agora? E se a origem dos 5 pontos não tivesse nada, absolutamente nada de simbólico? E se, na verdade, fosse uma questão de vida ou morte? Essa pergunta, ela vira o jogo completamente. Vamos fazer um exercício, esquecer o simbolismo por um instante e pensar na vida real, no dia a dia dos maçons operativos, aqueles homens que, de fato, construíram as grandes catedrais da Europa. Quando a gente olha para uma imagem como essa, a teoria sugere que esse abraço não era nada simbólico. Pelo contrário, seria um método de reanimação, uma forma prática de socorrer um companheiro que tinha se ferido, talvez caído, lá no canteiro de obras. A teoria é basicamente essa. Os 5 pontos seriam, na essência, uma espécie de primeiros socorros primitivo. Uma técnica para transferir calor e, quem sabe, até a respiração para alguém que ficasse inconsciente depois de uma queda. Isso muito antes de existir a medicina moderna, claro. E esse contexto é fundamental para entender a teoria. A vida num canteiro de obras medieval era uma coisa extremamente perigosa. Acidentes aconteciam o tempo todo. A segurança era uma preocupação constante. E olha que pesado. Um mestre que fosse considerado negligente e causasse a morte de alguém era punido de forma severíssima. Por isso, saber uma técnica para salvar vidas não era só importante, era essencial para a sobrevivência e, claro, para a carreira. Com o passar do tempo, a maçonaria foi mudando, né? Deixou de ser operativa, ou seja, de construtores de verdade, e passou a ser especulativa, mais filosófica. E nessa transição, aquela ação prática foi ganhando um novo significado, foi reinterpretada. O ato de salvar uma vida, literalmente, se transformou num guia para viver uma vida moral. Vamos ver como isso aconteceu.
E é aqui que a gente vê a transformação completa. Cada um daqueles pontos físicos da antiga técnica de reanimação ganhou um significado moral super profundo. Mão com mão virou um lembrete para sempre estender a mão para ajudar. Pé com pé se tornou um chamado para ser rápido na hora do socorro. Joelho com joelho, um símbolo do apoio espiritual. Peito com peito, a promessa de guardar os segredos de um irmão. E por fim, mão sobre as costas, a obrigação de sempre defender a honra do outro. E assim a jornada se completa. É incrível pensar nisso. O que provavelmente começou como uma técnica de primeiros socorros lá nos perigosos canteiros de obras medievais, com o tempo evoluiu e se transformou num dos ensinamentos mais bonitos da maçonaria, sobre lealdade, sobre apoio, sobre fraternidade. No fim das contas, a história dos 5 pontos deixa uma lição e tanto, né? Mostra que as tradições não são coisas estáticas, como pedras. Elas são mais como rios. Elas fluem, elas mudam, se adaptam, transformando o passado em sabedoria para o futuro. É a prova de que a busca humana por significado está em cada gesto, dos mais antigos aos que fazemos hoje.